Pessoal, retornamos de nosso intervalo e é com muito prazer que eu recebo aqui hoje no programa Transportador Cidade para poder falar conosco sobre os problemas de Cuiabá, o vereador Guilermário Alencar. Opa, Elias, tudo bem? Obrigado por ter vindo, vereador. Obrigado você. Nosso programa aqui agradece a sua participação, que para nós é muito importante para poder discutir os problemas de Cuiabá. Para que a gente possa colocar para vocês aí em casa e entender um pouquinho, nós vamos passar aqui agora, no programa Transportador, um compacto daquilo que nós já fizemos de problema nos bairros de Cuiabá. Que você acompanhou conosco o que essa população tem passado. Agora vamos, nesse compacto para o vereador poder ver, vamos lá, acompanha conosco aí. O programa Transportador Cidades surgiu com um único objetivo: se tornar o amplificador da voz do povo mato-grossense. Nós percorremos diversos bairros do estado, procurando ouvir os moradores que seguem negligenciados pelo poder público. Vivendo por um dia a realidade das comunidades, nos deparamos com a falta de infraestrutura. Isso aqui era um asfalto, beleza, só que ele estragou. Mais de 30 famílias, não tem jeito de ir na creche, não tem jeito de ir na escola, não tem jeito de ir nos pontos comerciais, farmácia, no posto de saúde, PSF. Nós temos aqui hoje 4 áreas públicas, todas as 4 estão sujas. Inclusive, ele esteve durante 6 anos, ele teve 2 manutenções só. Moro aqui desde 1999. Eu moro aqui e nunca mudou. É isso aqui, ó. Você tá vendo aqui, essa precariedade. Nós não temos asfalto, não temos rede de esgoto, né? A água, graças a Deus, não falta, né? Mas essa aguaceira aqui, ó, é o tempo todo. E fora as enchentes, né? Que quando a gente vai trabalhar, eu pego o 604, quando na volta eu não posso vir pra casa, por quê? Porque eu... Vimos também a insalubridade de locais que permanecem isolados em meio ao esgoto e sujeira, onde os moradores precisam conviver com todo tipo de animais e insetos, como cobras e mosquitos transmissores de doenças. Se eu for falar os problemas que tem no bairro, nós passaríamos a tarde inteira, a noite inteira aqui. Mas a prioridade no momento é cascalhamento, patrulhamento. Eu queria estar ressaltando também que está tendo uma obra aqui, né, na avenida aqui, está duplicando, né, a obra do governo. E eles estão usando um espaço ali, que é uma área particular para guardar os maquinários, terra, brita, tudo deles, eles estão ali. Aqui nós sofremos com enchente, a água entra até dentro de casa. O povo quer que a gente pague PTU, se eu moro dentro da lagoa, não tem como eu pagar PTU para ninguém aqui. E o prefeito quer que a gente pague PTU, mas não tem condição de eu pagar porque eu moro dentro da lagoa. Em bairros esquecidos pela limpeza urbana, a vegetação toma conta e até jacaré já foi encontrado. Jacaré? Você cria? Assim, ó. Abandono de estruturas que funcionavam como ponto de apoio para a comunidade e até mesmo aquelas obras que não foram finalizadas trazem medo, insegurança, tornam-se ponto de parada de criminosos e pessoas mal intencionadas. Quando está chegando um ano antes, eles começam a andar, começam a procurar a população. Por que nessas horas eles precisam e quando a gente realmente precisa deles, eles não estão prontos para nos ajudar? Porque eu tenho filho pequeno, tenho parentes, sobrinhos que moram aqui e vivem nessa realidade. Tomamos ciência de problemas simples de serem resolvidos, mas que até hoje seguem sem solução. Escutamos apelos emocionantes, mostramos a luta, a revolta. Nós estamos precisando disso. Nós quer só um pouco de respeito, povo que olha por nós aqui. Nós quer isso aí. Nós quer o quê? Nós quer coisa boa pro nosso bairro. Mostrar lá de lá é bonito. Aqui parece Sapolândia, porque aqui quando chove não tem casa que não alaga. Em certos casos, conseguimos fazer com que os problemas chegassem ao conhecimento de quem resolve e eles acabaram sendo solucionados. Agora aqui a alegria é outra.
As pessoas estão, na verdade, decorando esse espaço, preenchendo ele com suas presenças. As crianças já estão fazendo uso das quadras esportivas. Editor, coloca aí o selinho de problema resolvido. Mas ainda há muito o que fazer. A população mato-grossense precisa viver com dignidade, ter acesso às ruas limpas e asfaltadas, saúde, saneamento básico, praças seguras para que as crianças consigam brincar, iluminação pública, para que ninguém precise ter medo de voltar do trabalho caminhando de noite. A população mato-grossense precisa ser respeitada e ter seus direitos garantidos. Quem vai cuidar da população? Quem assume por dever a responsabilidade de cuidar da nossa gente? Para quem mais devemos suplicar uma solução para os problemas dos bairros de Mato Grosso? O abandono não pode ficar impune. Esse pequeno reviso que nós fizemos das matérias que nós já fizemos sobre os bairros de Cuiabá. Mas, pessoal, antes de começar aqui esse bate-papo, essa entrevista com o vereador Diler Mário, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu já falei muito bem claro sobre a questão de aceitar. Eu não votei no presidente Lula para presidente. O meu candidato foi Jair Bolsonaro. Ele perdeu. Eu aceito. Eu não votei no governador Mauro Mendes para governador. O meu candidato foi o pastor Ritella, tá? E ele perdeu e eu aceito. O meu candidato para prefeito de Cuiabá foi o Abílio. Eu votei nele. Ele perdeu. Emanuel ganhou. E eu aceito. Porque eu tenho que aceitar. E por aceitar ele como prefeito, nós temos o direito de cobrar. Nós, como cidadão, como formadores de opinião, nós temos que ir para cima e cobrar os nossos direitos. Então, esse programa aqui, por que eu estou deixando bem claro? Porque esse programa ele é montado, ele é organizado sem 1 centavo de verba pública. Nós aqui, esse programa tem a liberdade bem clara para poder pegar e falar para você que está em casa assistindo que nós não temos nada com ninguém, não temos nada a temer e não tememos. O que nós só falamos é a verdade. E em cima da verdade é que agora nós vamos bater um papo com o Diler Mário. Diler Mário, sobre essa realidade dos bairros aí, você tem acompanhado, você viu o caos. Na prática, o que o senhor, como vereador da oposição, tem feito para poder melhorar a vida desse pessoal? Olha, Elius, o vereador que promete que vai fazer asfalto, fazer creche, fazer escola, é um vereador mentiroso. Porque a função do vereador é fiscalizar, apresentar leis. Quem faz obras é o executivo, é o poder legislativo, é o chefe do executivo, é o prefeito, que tem nas mãos dele o orçamento, né, que advém dos nossos impostos. Agora, é preciso a população entender que a união faz a força. E aí a gente tem buscado mobilizar a população de Cuiabá. Por exemplo, nós chamamos agora recentemente, em dezembro último, a população para ir na Câmara Municipal para votarmos contra o aumento do IPTU através da atualização da planta genérica. Nós falamos naquela oportunidade que o projeto do prefeito Emanuel Pinheiro, se fosse aprovado pela maioria dos vereadores, teria região que ia chegar ao IPTU até aumento de 400%, 500%, 600%. Mas infelizmente, boa parte da população não compareceu. Agora, há 10 dias atrás, eu propus uma comissão processante solicitando o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro por esses graves escândalos de corrupção, e é a corrupção que faz com que não tenha nem dipirona nas unidades de saúde. Eu gravei um vídeo, fui em bairros e pedi para a população ir na Câmara Municipal para me ajudar a convencer os demais vereadores a instalar uma comissão processante. Mas a dificuldade da população é grande. Tem muitos trabalhadores sequer conseguem ter uma passagem de ida e volta para ir na Câmara Municipal. Mas a população precisa descobrir o poder que ela tem. O político, de fato, ele só tem medo de um povo.
só tem medo de uma coisa: quando o povo se une, quando o povo vai para a rua, vai para frente da Câmara Municipal, vai para frente da Prefeitura de Cuiabá. O povo tem que descobrir sua força. Então, para vocês ouviram o que ele acabou de falar aqui agora? Confirmou aquilo que eu falei para vocês. Parem de ficar acomodado aí no bairro, somente aí cobrando aí e não se manifestar. Se reúnam, peguem aí 50, 100 moradores, vão para a porta da Câmara Municipal, vão para a porta da Prefeitura, que vocês vão conseguir mudar essa história. Agora, se ficarem somente com protocolo, protocolei isso aqui na secretaria, protocolei isso aqui na prefeitura, o pessoal tem medo, só tem medo da providência quando você vai e se manifesta. É muito bem colocado, vereador, eu até concordo aí, inclusive me cito também. Eu, infelizmente, na época dessa votação aí do aumento do IPTU, eu não estava em Cuiabá, estava viajando, mas devia ter adiado minha viagem e ter ido para lá. Aí eu me incluo também. E você tem que se incluir, porque agora eu ando acompanhando muita gente criticando que o aumento que foi dado, o aumento é absurdo. Agora, amigo, você não reclama, você ficou acomodado. Tem muita gente do prefeito Emanuel Pinheiro que não gosta do vereador Dilemário porque bate duro. E eu bato duro mesmo. Esse é o papel do vereador, de fiscalizar. Agora, se um dia o povo me eleger prefeito de Cuiabá, aí sim eu vou prometer, mas cumprir. Vereador que fala que vai fazer asfalto, como eu falei, creche, é a velha política. Muitos enganaram a população lá atrás, né? Mas hoje, com Facebook, com um programa como o seu que tem grande audiência, a mentalidade do brasileiro está ficando cada vez mais politizada e não vai ter mais vez para político que fica enganando o povo. Uma das coisas que tem chamado muita atenção, e a gente acompanha, a questão da saúde no município de Cuiabá. A gente fez algumas matérias, inclusive matérias que no período antes da intervenção, e depois teve a intervenção que acabou, foi derrubada e voltou novamente à administração municipal. Eu tenho acompanhado aí essa questão aí da comissão que foi criada na Câmara Municipal para poder investigar o período da intervenção. Essa comissão, que foi criada, essa CPI, ela não é ilegal? Assim, num ponto de vista, pode ser legal para a Câmara Municipal, mas ela é imoral, na minha visão aqui. Por quê? Porque estão entrando numa parte para poder investigar como é a parte do período da intervenção. Por que a bancada, então, de oposição, que não concorda com ela também, e como eu não concordo, por que a bancada não entra na justiça para poder pedir que essa comissão não se instale? Olha, veja, é um direito de qualquer vereador pedir uma CPI, tá certo? Agora, eu concordo com você, eu advogo que ela é ilegal, inclusive eu coloquei o nome nessa CPI. CPI poste mijando no cachorro. Ou CPI, aí deu outra opção, ou CPI Tabajara. Porque realmente, como que você vai fiscalizar alguém que trouxe a podridão da Secretaria de Saúde à tona? Né? Eu já estou com a denúncia esboçada para o Ministério Público, mas com esse prefeito aí, com essa turma que apoia o prefeito, foram 15 vereadores que assinaram essa CPI Tabajara, você tem que trabalhar com estratégia. Como dia 23 o Colégio Especial do Tribunal de Justiça vai se reunir para decidir se a intervenção volta na Secretaria de Saúde, nós vamos esperar o Tribunal de Justiça, certo, se posicionar se volta ou não a intervenção. Porque voltando, cai tudo por terra. Então, não quero politizar, tá? Nesse momento, de dizer, olha, está aí, ele está querendo politizar, ajuizar, judicializar uma decisão dos vereadores. Então, vamos esperar. Eu estou muito confiante de que o Tribunal de Justiça, o Colégio Especial, o órgão especial, vai acatar a decisão do relator, o desembargador Orlando Perry, e voltar à intervenção. É necessário, é uma questão de humanidade. Veja, as pessoas estão morrendo, e ainda o vereador Dilemário está falando, não, está lá nos autos, depoimento de médicos, que dizem lá nos autos do Ministério Público que muitas pessoas faleceram por falta
de remédios, soros, insumos básicos para o tratamento dessas pessoas que estão nas unidades de saúde. Em janeiro de 2021, o prefeito sancionou aquela lei que foi aprovada na Câmara Municipal, onde foi criado o auxílio transporte de, não toda, o valor bem exato, se eu não me engano, na época era 5 mil e uns quebrados em reais para cada vereador. O senhor utiliza esse auxílio também? Na verdade, não tem mais esse auxílio, né? Já foi revogado. Naquela época foi colocado esse auxílio e agora foi revogado. Me parece que foi no final desse ano foi revogado. Veja, os vereadores antigamente tinham carros, né? Uhum. Porque, de fato, o vereador que trabalha, certo? Cuiabá tem hoje mais de 300 bairros. O vereador que fiscaliza, que vai, ele precisa de um carro no gabinete, né? Para andar, levar a equipe do gabinete. E, na época, o ex-presidente ele retirou a locação do carro, deu esse recurso para o vereador locar um carro e combustível para as fiscalizações. Mas agora decidiram voltar com o carro aí e a Câmara vai dar o próprio combustível. O senhor vai utilizar ele? Vou utilizar porque eu fiscalizo, trabalho. Essa semana mesmo eu estive na zona rural de Cuiabá, né? Fui na Guia, visitei ali também o distrito do Aguaçu. Então, para vereador que realmente trabalha, você tem que ter uma assistência por parte da Câmara. Eu não concordo. Para você que está em casa, o jogo aqui é aberto. Eu não concordo com essa verba. Mas eu acho, eu ouvi a sua explicação, mas eu particularmente eu não concordo com ela. Por quê? Porque eu acho que já tem a verba de gabinete, tem o salário do vereador, justamente para essa finalidade. Então, eu acho que seria esse o caminho. Mas entenda. Não, e também assim, veja só, isso é tudo votado, correto? Qualquer auxílio que é colocado é votado. Aí se você for buscar a votação minha, da Michele e de outros vereadores, nós votamos contra. Aí você fala, mas você está recebendo, certo? Você votou contra, mas você está recebendo. Mas é o seguinte, se a gente não recebe, volta para a Câmara Municipal, que volta depois para a Prefeitura de Cuiabá. Eu prefiro, então, já que eu votei contra e mesmo assim fui derrotado, eu prefiro pegar e buscar fiscalizar do que voltar para o bolso do paletó. Qual o seu posicionamento sobre a produtividade que foi aprovada na Câmara Municipal, foi sancionada pelo prefeito, de 6 mil, se eu não me engano, 6.600 para o vereador. Qual o seu posicionamento sobre essa taxa de produtividade, né? Como fosse um prêmio para você trabalhar. Já tem o salário, já tem a verba de gabinete, agora mais isso. Qual o seu posicionamento? Também votamos contra, certo? E só vai receber aquele vereador, segundo a instituição dessa verba, os vereadores que participarem de 2 ou 3 comissões permanentes. O conjunto dos vereadores, os 8 da oposição, nós votamos contra. Não foi pago ainda nenhum valor. Então vamos ver o que vai acontecer, até porque eu acho que vai ser arguído a inconstitucionalidade dessa verba. Poxa vida, alguém vai entrar com a ação? Com certeza. Já entraram ou não? Ministério Público, o ex-vereador Bucico já entrou com representação no Tribunal de Contas. Isso aí vai dar pano para manga. Bom, quero aqui já deixar aberto o espaço para aquele que entrarem com essa ação. O espaço está aberto para você vir e falar para nós aqui, para todo o Mato Grosso, para Cuiabá, o Brasil inteiro e o mundo também. Aproveita e manda um abraço para a dona Iraci, mãe do Vando, meu motorista que trabalha comigo, que mora em Londres e não perde um programa nosso. Então, obrigado aí, e a senhora também vai acompanhar essa matéria. Agora, são essas coisas, gente, que a gente cobra, assim, o posicionamento, porque a gente aceita engolindo, assim, com aquela coisa, assim, que a gente vê imoral. A gente vê, eu fico revoltado. Por quê? Meritocracia é uma coisa. Agora, ganhar, aquele que for participar, uma comissão, pelo amor de Deus, vereador, você que for participar e for receber isso daí, pensa 2 vezes naquele cidadão que está lá no bairro, lá do Mossoró, do Parque Atalaia, o centro comunitário.
Eu fui naquele centro comunitário, dói, chora. Eu vi aquele centro comunitário. Meu padrasto estudou naquele centro comunitário à noite, quando dava aula. Ele faleceu. Tá? Ele faleceu. Ali tinha aula, aquele centro comunitário era uma coisa linda. Agora você, vereador, que vai receber isso daí, põe a mão na sua consciência e pensa no cidadão. E para você, eleitor, para você, cidadão, agora vai aí, procura saber, pega, anota, procura saber o nome dos vereadores que votaram a favor disso daí. É o teu direito, a tua maior arma. A tua maior arma é o voto, para você poder cobrar. Que votou contra isso aí, votou a favor de aumentar o IPTU, votou a favor de instituir a taxa de lixo para ser descontado na conta de água, que vai vir certamente nas próximas faturas. O vereador Dilemário votou contra tudo isso aí e buscou mobilizar a sociedade. Agora, veja, Elius, por que existe um prefeito corrupto? Só existe um prefeito corrupto, Elius, se a maioria dos vereadores não fiscalizar, se for conivente com o prefeito. Porque a partir do momento que existe um prefeito corrupto e a maioria dos vereadores tem condição de botar o prefeito para correr, tá certo? Aí não existiria. Eu já apresentei 2 pedidos de afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro. 2. Inclusive o penúltimo foi quando ele ficou afastado pela justiça por 37 dias por graves escândalos de corrupção na saúde. Eu fiz a minha parte, coloquei lá. Ah, você é corajoso? Sou corajoso. Coloquei lá. Quantos votos eu tive? 6 votos dos 25. Eu precisaria de 13. Agora, novamente, com o novo escândalo aí, apresentei e precisaria de 13 votos. Quantos votos eu tive? 9 votos. Subiu um pouquinho, né? Mas, ora, se existe um prefeito corrupto na sua cidade, é porque os vereadores estão vacilando, é porque os vereadores, a maioria, está conivente. Por isso que eu coloquei no início da nossa entrevista que eu aceito o presidente, eu aceito o governador, eu aceito o prefeito, eu aceito pela democracia, tá? Mas eu fiscalizo. Eu fiscalizo e cobro. Eu bato nessa briguinha de criança que existe aqui no Mato Grosso entre o governador e o prefeito municipal que tanto prejudica a nossa cidade. Esse bate-boca, essa guerrinha entre os dois, tanto prejudica aí. O prefeito hoje, Emanuel, eu vi uma entrevista do prefeito Emanuel, onde ele fala que a orla do porto, toda aquela calçada que foi feita lá, tudo aquilo lá não deveria ter sido feito, porque o material era impróprio e não era o material correto para aquela calçada. Gente, mas aí eu quero lembrar o prefeito Emanuel. O senhor sabe quem era o secretário de obras na época que foi construída aquela calçada? Era o senhor Estopa, que era secretário do hoje governador Mauro Mendes, que hoje o senhor estava com Estopa, que é seu vice-prefeito, e o senhor falando isso. Bom, se alguém errou então, me perdoa. Olha aqui, eu não estou ofendendo ninguém. Mas, então, o secretário que hoje é secretário e é vice-prefeito, naquela época errou então. O senhor deveria cobrar ele que estava do lado do senhor. Devia ter pegado ele ali, ó, dar uma catracada nele, pesada mesmo, porque ele errou. Errou na qualificação daquele material. Então serve aí, mas vem aí para nós o nosso direito de poder cobrar. Pessoal, eu quero aqui agradecer ao vereador Dilermário por ter vindo aqui participar conosco. O Dilermário, eu quero aqui voltar um pouquinho no passado, quando eu falei muito do Atalaia, porque a minha vida foi no Atalaia. Né? E eu pegava o ônibus e eu descia na Praça Bispo Dom José e eu fazia aquele caminho para a empresa que eu trabalhava, que era no Porto. Eu pegava o ônibus ali do lado, ou então eu ia a pé. E eu via naquela época, o trabalho do Dilermário como presidente do Sindicato dos Bancários. Dilermário tem uma história no Sindicato dos Bancários, uma história muito bonita. Mas não votei no PT, tá? Não. Tá certo. Mas tem uma história muito grande. Naquela época eu vi a luta dele assim, em defender o pessoal dos bancos, os trabalhadores do banco. Ele montou uma história. E é uma história muito bonita na Câmara Municipal também. Então, quero agradecer a presença do Dilermário. Obrigado pela entrevista.
respondeu todas as nossas perguntas e nenhuma se calou. Isso é muito importante para nós aqui que temos aprendido, tá? Eu tenho aprendido, não sou jornalista profissional, eu tenho o 5º ano primário, vai deixar bem claro. Estou fazendo o programa juntamente com toda essa equipe da Zoom que me assessora, Ana, Marcelo, Everton, todo mundo me ajuda muito e eu tenho aprendido. Então, obrigado aí por ter dado essa entrevista para nós, Dilemar. Eleus, eu que agradeço, desejar sucesso para você, para o seu programa. Programa Transportador Cidades, eu sempre assisto. Você está com uma boa equipe, uma boa produção. E dizer assim, Eleus, que nós precisamos estar atentos à população de Cuiabá, a próxima eleição é municipal, né? Então vamos já observando o desempenho de cada vereador, observe aí os candidatos, os pré-candidatos que estão querendo ser prefeito da nossa cidade. Vamos votar consciente, com qualidade. Nós precisamos recuperar Cuiabá, os homens e as mulheres de bem. Obrigado pela entrevista, vereador. E vocês quiserem depois, a gente vai compartilhar também essa matéria no YouTube, no Facebook e também em Zap. A gente vai mandar para que vocês possam acompanhar essa matéria conosco também. Vereador, muito obrigado. Parabéns.